Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. É quando nós transmitimos aqui, nos nossos endereços eletrônicos, as leituras das celebrações católicas. Você pode acessar no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel e no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem também o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Então vamos transmitir para vocês os textos bíblicos das celebrações católicas de sábado, 18 de setembro de 2021. É o sábado da 24ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Os santos comemorados no sábado são José de Cupertino, Ricarda e Metódio de Olimpo. As leituras são estas. Primeira leitura. Primeira Epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 13 ao 16. Salmo 99, ou 100, se for na Bíblia hebraica. Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é o escrito por São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Após a leitura dos textos, eu vou fazer uma explicação resumida dessas transmissões da palavra de Deus. Não é? Vamos, então, primeiramente, à leitura da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 13 a 16. Irmãos, em presença de Deus, que dá vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade, recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo, será realizada pelo bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Esta, então, é a primeira leitura, a carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 13 ao 16. Agora temos o Salmo, é o Salmo 99 na Bíblia Vulgata. Na hebraica é 100. Eu vou transmitir todo o Salmo e depois vamos fazer também uma explicação sobre o que ele nos traz de concreto, importante para a nossa vida. Louvor universal, esse salmo. Salmo de ação de graças. Aclamai o Senhor por toda a terra. Servi o Senhor com alegria. Vinde, entrai exultantes em sua presença. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos fez e a ele pertencemos. Somos o seu povo e as ovelhas de seu rebanho. Entrai cantando sob os seus pórticos. Vinde aos seus átrios com cânticos. Glorificai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, sua misericórdia é eterna, e sua fidelidade se estende de geração em geração.
Então, tivemos aqui o Salmo. Agora é o momento do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, uma grande multidão se reuniu em torno de Jesus e de todas as cidades iam ao encontro dele. Então Jesus contou esta parábola. O semeador saiu para semear sua semente. Ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra. E assim que brotou, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte ainda caiu em terra boa, brotou e deu fruto na proporção de 100 por 1. E ao falar essas coisas, Jesus dizia em voz alta: quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado da parábola. Ele disse: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por meio de parábolas, para que, vendo, não vejam e ouvindo, não ouçam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que a ouvem, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre a pedra são aqueles que ouvem a palavra e a acolhem com alegria, mas não têm raiz. Acreditam apenas por um tempo e, quando chega o tempo da tentação, desistem. A parte que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas ao continuar o caminho são sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres da vida, e seu fruto não amadurece. A parte que caiu em terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a conservam em coração honesto e bom, produzindo frutos com sua perseverança. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos refletir sobre esses textos que eu acabei de transmitir, porque é importante nós sabermos as explicações a respeito dos textos. Muitas vezes não compreendemos, né, de forma total o que nos é transmitido na missa ou na celebração da palavra. Por isso é importante a explicação. Vamos falar primeiro sobre a primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 13 a 16. A explicação da Bíblia Paulo é a seguinte: o verdadeiro doutor é aquele que foge da ambição e vive com sobriedade, sem compromisso. Seu compromisso primeiro é com a verdade, a qual se manifesta no mistério de Cristo, relembrado nos versículos 15 e 16, que dizem: essa aparição mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível,
que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, esta é a explicação sobre a carta de São Paulo a Timóteo. O Salmo 99 na Bíblia Vulgata, ou 100 na hebraica, nos transmite uma mensagem muito bonita de ação de graças. E nós temos aqui a explicação mais apurada. Somente o Senhor é Deus. Salmo para ação de graças. Este salmo é um hino de louvor cantado durante a procissão rumo ao templo. O versículo 5º talvez seja o refrão repetido pelo povo. O motivo do louvor é o reconhecimento de que o Senhor é o único Deus vivo. Ele criou o povo e dele cuida como pastor. A bondade de Deus se confirma no fato de que ele se alia ao povo, mantendo para sempre o seu amor fiel. Bem, agora vamos para a reflexão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. Para a grande multidão, Jesus conta a parábola do semeador e depois a explica a seus discípulos. Trata-se da disposição, diversos tipos de terreno, com que as pessoas acolhem a palavra. Sabemos pelos evangelhos que Jesus estava sempre disposto e não perdia nenhuma ocasião para anunciar o reino de Deus. Entretanto, entre os ouvintes, uns eram impenetráveis, o terreno perigoso, outros entusiastas superficiais. Havia quem, após ouvir a palavra, se deixava seduzir pelos bens materiais. Por fim, muitos ouviam a palavra e lhe davam pleno consentimento, abrindo-se para a fé e o fiel seguimento de Jesus. Em nossos dias, a palavra de Deus continua sendo semeada de múltiplos modos, também pelos meios digitais. Resta saber como os cristãos estão administrando o grande tesouro dessa palavra. Então, tivemos uma explicação importante para todos vocês que vão assistir às celebrações católicas neste sábado, 18 de setembro de 2021. Vocês já vão com uma ideia das leituras do dia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, como dizem os nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizemos nós, com a tônica na última sílaba, é uma expressão do dialeto de Jesus, o aramaico. Significa, vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Temos que estar preparados se nós quisermos a vida eterna. Eu quero, e você? Então, para estar preparado, temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque assim, quando Jesus retornar, vai nos colocar na vida eterna, no gozo eterno, no paraíso, onde teremos felicidade em plenitude. Shalom Adonai, a paz de Deus.